Olá, abençoados, graça e paz, queridos, sejam todos bem-vindos a mais este quadro aqui, examinando as Escrituras. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, marque o sininho nas opções todas para vocês estarem recebendo aí as nossas notificações, tá bom? Obrigado a você que está aí compartilhando aí o nosso trabalho, você que está deixando aí seu like, você que está comentando aí. Isso só fortalece aqui o nosso trabalho, nos incentiva a continuar levando esta palavra, porque nós temos visto o efeito, positivo na vida daqueles que têm prazer em ouvir a verdade da palavra de Deus. Não que a verdade esteja retida à minha pessoa, mas a verdade de Cristo Jesus. E esta é uma mensagem, e nós que ministramos a graça de Deus precisamos ter isso em mente e passar isso com muita firmeza de que quem tem que ser exaltado é o Cristo ressuscitado, é o Senhor bendito eternamente, e não o homem. Então muitas vezes vai entrar alguns aí, tem entrado, para denigrir nosso trabalho, para difamar, para questionar, mas enfim, vida que segue, e o mais importante é saber que existe aí os filhos de Deus que estão abraçando esta palavra e de fato entrando no descanso do Senhor e Cristo. Eu quero falar sobre o tema cães gulosos. E eu peço que você confira aí na sua escritura aí, na sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2 e 3, na tradução mais comum que nós temos, João Ferreira de Almeida, diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha, 3 advertências o apóstolo Paulo ele faz aqui neste texto. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O interessante, amados, que quando Paulo menciona aqui para você ter cautela, com os cães e dos falsos obreiros e da falsa circuncisão, basicamente Paulo está falando de uma mesma coisa. Paulo está falando de homens, de lideranças, de pessoas que tinham uma certa influência, que mediava, por assim dizer, um relacionamento do homem para com Deus. Então essas pessoas, elas se colocavam ali como mediadores entre Deus e os homens. E Paulo disse, olha, acautelai-vos. Na tradução, a Bíblia de Jerusalém diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Cuidado com os cães, cuidados com os maus operários, cuidados com os falsos circuncidados. Olha que interessante. Então ele fala essa tradução de uma maneira mais clara e objetiva. Cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidados com os falsos circuncidados. No versículo 3, ele vai dizer assim, na João Ferreira de Almeida: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. E em espírito aqui está com S minúsculo, que dá-se a entender que é o meu espírito, o espírito do homem se inclinando para Deus. Olha a diferença. Porque a circuncisão somos nós,
que servimos a Deus em espírito, com S minúsculo, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. No contexto, ele vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, de hebreu, segundo a lei ele era fariseu, segundo a justiça que havia na lei, ele era irrepreensível, ele se destacava entre aqueles da mesma idade como uma pessoa, né, que estava um passo à frente, como uma pessoa que de fato cumpria os pré-requisitos ali do judaísmo, né, da religião judaica. Então ele diz, se tem alguém para se gloriar na carne, ainda mais ou muito mais eu. Mas ele considerou aquilo tudo como esterco. Mas quando ele manda, amado, né, ele mandou, né, os seus ouvintes ali ter cuidados com os cães, cuidado com os maus operários ou os maus obreiros, e cuidado com a falsa circuncisão ou os falsos circuncidados. Na tradução Bíblia de Jerusalém, o versículo 13, ele diz assim: os circuncidados somos nós, que prestamos culto pelo Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, olha um pouquinho da diferença entre a tradução João Ferreira de Almeida e a Bíblia de Jerusalém. João Ferreira de Almeida, versículo 3 do capítulo 3 de Filipenses. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, com E minúsculo, que dá-se a entender que é o meu espírito que se inclina para Deus. Bom, o meu espírito só pode se inclinar para Deus porque o meu espírito é um só espírito com o Senhor. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Porque nós somos templos e morada do Espírito, Deus habita em nós pelo Espírito, e o meu espírito, o teu espírito está unido ao Espírito de Deus. É por isso que nós conseguimos discernir as coisas do Espírito, porque é o próprio Espírito, como disse Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 em diante, 26 e 27, mais propriamente dito, é o próprio Espírito que intercede pelos santos, com gemidos, né, inexprimíveis. Então, é por causa do Espírito de Deus em nós. Não é por causa do meu espírito que se inclina para Ele, porque o meu espírito, sem o espírito dele, não é nada. Não tem condição alguma de se inclinar para Deus. Então, eu acredito que esta versão da Bíblia de Jerusalém, ela é mais fiel, porque o versículo 3 vai dizer assim: os circuncidados somos nós, que prestamos culto, ou que servimos, né, que dá no mesmo sentido, que prestamos culto pelo Espírito de Deus. Então nós servimos pelo Espírito de Deus e não pelo meu espírito. Percebe-se a diferença? Você não serve a Deus apenas pelo teu espírito. Você serve no Espírito, mas é por causa do Espírito de Deus. Então, ele diz que os verdadeiros circuncidados somos nós que prestamos culto, né, a Deus, ou servimos a Deus pelo Espírito de Deus. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, amado. Aquele que confia na carne, aquele que acha que vai prestar um serviço a Deus, prestar um culto a Deus, né? Prestar um perfeito louvor e uma perfeita adoração a Deus, mediante os seus esforços carnais, religiosos, ele está totalmente equivocado. Porque a carne, ela não se inclina para as coisas de Deus. Então não adianta eu fazer sacrifícios para tentar esmurrar a minha carne no sentido de que ela tem que se inclinar para Deus. Ela nunca vai se inclinar para Deus. Nós esmurramos a nossa carne, a nossa natureza humana, para que ela não venha sobressair sobre esta vontade de Deus que está em nós, que é o próprio Espírito de Deus, que é o gerador de todo
este processo, né, de inclinação do homem para com Deus, por causa desse Espírito de Deus que habita em nós, que faz com que o meu espírito, alinhado ao seu espírito, venha prestar um serviço a Deus, venha ser de fato um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Mas eu quero atentar para o versículo 2, né, que é: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos obreiros maus, ou dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou, cuidado com os cães, cuidado com os maus operários, cuidado com os falsos circuncidados. Cuidado, porque se você se sujeitar, se você se sujeita, se você se submete aos cães, aos maus operários ou os maus obreiros, a esta falsa circuncisão, que nada mais é de uma forma religiosa, sacrificial, cerimonialista, dogmática de se achegar a Deus, se você não entender que por este meio você não se comunica, não se relaciona com Deus, você corre um sério risco. Que risco de perder a salvação? Não. De estar, como Jesus disse para os seus ouvintes na sua época, cansado, oprimido e sobrecarregado. E Jesus hoje, né, atualizando esta mensagem, chamando pela sua graça para que nós tenhamos de fato acesso a esse descanso, que é Cristo Jesus, que é o cabeça de todo principado e potestade, onde não são os cães que têm que governar a tua vida, onde não são os maus obreiros, os maus operários que têm que mediar o seu relacionamento com Deus, onde não é a falsa circuncisão, ou seja, a religiosidade, seja ela qual for, que tem que dizer a forma ou as fórmulas de você se achegar a Deus. Onde tem que existir uma regra, sabe? Onde você tem que estar diante de um gabinete pastoral, recebendo o aconselhamento do homem para se envolver, se relacionar com o próprio Deus. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, ou seja, com uma religião que se esforça, né, para dizer que você só vai obter, digamos assim, acesso a Deus por meio delas. E é por isso que muitas pessoas ficam escravizadas, porque não conseguem se ver perfeita, não conseguem se ver em um relacionamento sólido com Cristo, mediante o Espírito de Cristo que já habita nela. Ela tem que procurar uma religião como se fosse, sabe, o pedágio para que ela tivesse acesso a Deus. E se é um pedágio, tem que pagar algum valor. E diga-se de passagem, o valor tem sido muito alto. Porque as pessoas estão aí se sujeitando a esses cães, né? Que Paulo vai jogar duro em relação a isso. Está falando de obreiros fraudulentos, pessoas que mercadejam uma palavra de Deus, dizendo que sem elas você não tem acesso a Deus. Amados, o véu do templo se rasgou, nós nascemos debaixo da graça, relacionamento totalmente aberto para com Deus. Você só depende exclusivamente do Espírito de Deus, não é nem do teu espírito, é do Espírito de Deus que está em você e, consequentemente, se tornou um só espírito com Deus. Olha, Isaías, capítulo 56. Cuidado com os cães, então vamos lá. Isaías capítulo 56, versículo 10. Olha o que estava profetizado. Todos os seus atalaias são cegos. Todos os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Todos são cães mudos. Não podem ladrar. Deitados sonham e gostam de dormir. Olha para isso, amado. Olha a profecia que já estava em Isaías. Todos os seus atalaias, seus guias são cegos. Nada sabem, eles não sabem de nada.
Não podem trabalhar, deitados sonham e gostam de dormir. E é isso que esses homens fazem. Eles gostam, amado, de descansar sobre os ombros daqueles que eles chamam de rebanho do Senhor, que na verdade são gados marcados deles mesmos. Que eles estão desfrutando dessas pessoas que não têm discernimento, que não têm entendimento, que não entendem que o relacionamento com Deus é mediante o Espírito e não mediante esses cães gulosos que não gostam de ladrar, não gostam de trabalhar, só gostam de dormir. Olha o versículo 11 agora, olha a chave desse texto. Estes são cães gulosos. Cuidado com os cães, disse Paulo. E quem são os cães? O cachorro? Um animal? Não, amado. Estes são cães gulosos. Nunca se podem fartar. Isaías capítulo 56, versículo 11. Estes são cães gulosos. Nunca se podem fartar. Nunca é o suficiente. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. São cães gulosos. Eles se voltam para os seus próprios caminhos, suas próprias cobiças, suas próprias concupiscências, suas próprias ganâncias. Eles nada sabem. Todos eles, sem exceção. É por isso que nós dizemos, amado, que nós estamos sujeitos a Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Por isso que nós sempre falamos que a igreja de Jesus, o povo de Deus, ele não está debaixo de uma cobertura pastoral humana, mas sim uma cobertura do Espírito. Então é do próprio Espírito de Deus. Nós estamos debaixo da cobertura que é do próprio Deus, e não debaixo de uma cobertura de pastoral humana, porque esses, sem exceção, dizendo Isaías, nada sabem. Eles só querem destruir, eles só querem, usurpar, tomar. E é por isso, não obstante, Jesus vai dizer lá no livro histórico de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir. E lá ele está falando de quê? Do falso pastor, do cão guloso. Ele disse o verdadeiro pastor dá vida pelas suas ovelhas, claro, ele falando naquele contexto ali para os judeus, porque ele estava ministrando para os judeus. Nós não estamos debaixo do pastor Jesus de Nazaré, mas debaixo do pastoreio, digamos assim, do próprio Espírito Santo, do Cristo ressuscitado. Então, amados, olha o que Isaías já profetizava acerca desses cães gulosos, e Paulo dizia aos Filipenses, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque a verdadeira circuncisão somos nós, que servimos a Deus pelo Espírito de Deus e não confiamos na nossa carne. Olha outro texto interessante, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 e 29. Olha o que Paulo, Lucas escreve, mas é a fala de Paulo. Cuidado, pois, por vós mesmo, ou cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu ou comprou com seu próprio sangue. Então, Paulo estava ali advertindo alguns irmãos, Paulo já estava partindo, e ele disse, olha, tome cuidado de vocês mesmos, cuidado com vocês mesmos, cuidado com a sã doutrina, cuidado de vocês mesmos, e cuide também do rebanho, que Deus comprou com seu próprio sangue e constituiu vocês como bispo para ali supervisionar, que bispo tem esse sentido de supervisionar, olhar ali, indicar, de alguma forma assim, edificar, guiar na palavra. É um dom, era um dom ministerial daquela época. Então, Paulo estava dizendo,
sobre quem o Espírito Santo vos constituiu bispo, né? Ou em outra tradução, os anciãos, aqueles mais experientes, né? Que estavam ali ministrando, né? Para a igreja daquele século. Sobre qual Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele conquistou ou adquiriu com seu próprio sangue. Agora, olha o versículo 29. Olha lá. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Depois da minha partida vai entrar no meio de vocês quem? Os lobos cruéis ou os cães gulosos. Os cães gulosos estão aí ao redor de vocês. E quando eu parti, porque Paulo estava dizendo, eu estou aqui cuidando de vocês, como disse Paulo, o mesmo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, lá no versículo 2, eu estou com zelo de vós e zelo de Deus, porque eu temo, para que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, vocês também não venham a ser enganados por esses homens, vocês também não venham a ser enganados por esses cães gulosos, vocês também não venham a ser enganados pela falsa circuncisão. Vocês também não venham a ser enganados pelos falsos apóstolos, pelos falsos obreiros, pelos cães gulosos. Então, enquanto Paulo estava presente, ele estava tomando conta ali, estava dando a atenção devida para que Cristo fosse de fato tudo e todos, e não tivesse ali a mão, o dedo do homem. Mas Paulo disse, eu vou partir. E depois da minha partida, vai se levantar no meio de vocês mesmos, é o versículo seguinte. No meio de vocês, dentre vocês mesmos, vão se levantar lobos devoradores, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho e apacentarão o rebanho não mais para Cristo, mas após si. Ou seja, vão fazer de vocês escravos, vão manipular vocês. Então tome cuidado com os cães, tome cuidado com os maus obreiros, com os lobos devoradores, que nada mais eram do que homens, falsos pastores, falsos mestres, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos que Paulo chega a chamar de ministros de Satanás, adjetivo de adversários, eram adversários daquilo que era um conceito de palavra, de verdade de Deus, eram opositores a Cristo Jesus, era assim os anticristos daquela época. E hoje não é diferente. Amados, nós vamos aqui generalizar que ninguém presta, que esses homens aí que estão aí como pastor, que esses homens aí são todos miseráveis, desgraçados que estão aí. Amados, não. Nós sabemos que tem muita gente que tem boas intenções, mas infelizmente, na grande maioria, nós vamos ver pessoas... Deixa eu abrir aqui. Nós vamos ver pessoas mal intencionadas mesmo, que estão aí destruindo o povo de Deus. E eu encerro aqui em 2 Coríntios 11, 13. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, cães gulosos, disfarçando-se de apóstolo de Cristo. Tome cuidado com os cães. Tome cuidado com a falsa circuncisão, com a religião. Tome cuidado com os maus obreiros. Guarde essa palavra no teu coração, que você esteja crescendo na graça e no conhecimento e vivendo a liberdade que há em Cristo Jesus, o cabeça de todo o principado e potestade. Graça e paz.